Que tal, seus meninos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do processo de modelagem em biscuit dos Ápidos, né? O segundo membro do trio de aves lendárias da região de Kanto, né? E hoje é a vez dos Ápidos. No vídeo anterior fizemos o Articuno e agora é a vez dos Ápidos, o Titã do Trovão. Bora que bora! O processo de modelagem dos Ápidos vai seguir basicamente o mesmo processo do Articuno. Vou envolver toda a estrutura aí com massa de biscuit e vou utilizar ou um estilete, ou uma esteca, ou uma espátula para poder fazer a textura aí da plumagem dele. Só que no caso dos Ápidos, essa primeira camada aí da plumagem é só uma primeira camada. A gente vai fazer umas penugens mais densas, né, maiores, parecidas com espinhos, né, para simular penas arrepiadas por conta da eletroestática dele, né, como ele libera ondas de eletricidade, aí ele tem essas penas mais arrepiadas. Mas a gente vai fazer essa primeira camada aí, tanto na parte do corpo dele, quanto na parte das asas também. Aplica a massa de biscuit e vai fazendo essa textura dessa penugem, certo? Aí é só seguir em frente. Depois de ter feito toda essa parte aí das penugens dele, eu vou modelar as penas. E aí, depois de modelar aí as penas, aí eu só vou organizando essas penas aí ao longo das asas dele, organizando direitinho, para depois na pintura a gente conseguir fazer a divisão da pintura. Porque na parte das asas dos Ápidos a gente vê que tem duas cores, né? Que é o amarelo e o preto. E aí a gente vai organizando as penas para a gente conseguir fazer uma pintura legal. E nessa parte da modelagem aí das asas dele, eu poderia ter feito a asa dele um pouco mais grossa, mais densa, né? Fazer penas mais longas e tal. Mas eu sinceramente nem me liguei muito nesse detalhe, né? Mas eu, olhando agora, julgo que teria ficado bem melhor se eu tivesse feito as penas das asas maiores, para condizer mais com o personagem. Já que na animação e nos jogos também, os Ápidos ele tem uma asa muito volumosa. Elas não são asas muito compridas, mas são extremamente volumosas. Então eu creio que deveria ter tido esse cuidado. Mas se muito na próxima dá para corrigir, beleza? Bora. Depois vou intercalando as penas aí da cauda dele e depois vou modelar umas penas no formato de espinhos e também vou intercalando aí ao longo do corpo dele, nas costas e na parte da frente também, beleza? Beleza. Pego um pedaço de arame e vou envolver com a camada fina de massa de biscuit e depois vou fazer aí a modelagem dos pés dos Ápidos, né? Que é basicamente os mesmos pés do Articuno, só que um pouco maiores. E aí modelo os dedos dele já junto com o pé, aí faço o dedo do meio e o dedo que fica na parte de trás do pé dele. E depois vou modelando separadamente os dois dedos que vai ficar na lateral esquerda e direita dele. Aí é só aplicar, fazer a mesclagem e depois vou dar um pouco mais de volume aí na perna dele e vou usando a espátula para poder fazer o desenho dessas escamas, né, dessa pele aí que fica sobre as pernas dele, fazer todas essas texturas aí das pernas dele. E aí depois vou acrescentar as unhas e só grudar aí no corpo do personagem. Para facilitar aí a mesclagem da perna dele no corpo, eu vou já acrescentar essa parte da coxa dele aí na perna dele. Vou fazer essa mesclagem aí com a espátula e depois é só aplicar no corpo dele, fazer a mesclagem e fazer a textura aí dessa penugem, beleza? Beleza. Depois vou aplicar um pedaço de massa de biscuit aí na parte da cabeça dele, para fazer justamente a cabeça dele. Vou utilizar aí a parte oposta do pincel para poder fazer as concavidades onde eu vou acrescentar os olhos e o bico. E a espátula mais uma vez para poder fazer a textura aí dos pelos, certo? Dos pelos não, da penugem dele aí, beleza? Beleza. Vou utilizar um palito de dente para poder servir de estrutura para o bico dos Ápidos, já que ele tem um bico muito comprido. E aí é só aplicar a massa de biscuit por cima do palito de dente, aplico no rosto dele aí e vou utilizando a espátula para poder fazer os desenhos aí do bico dele, beleza? Beleza. Vou aplicar duas bolinhas de massa de biscuit aí no lugar dos olhos dele, para poder fazer os olhos dele. E depois vou aplicar uma camada fina de massa de biscuit para fazer a modelagem das pálpebras. E aí é só ajustar com a espátula, né, o formato aí das pálpebras inferiores e superiores dele também. Mas o cavalo, o jegue aqui, acabou se esquecendo de gravar o processo de modelagem aí dessa crista que ele tem aí na cabeça, né? No formato de espinho, essas penas aí no formato de espinho. Mas tá aí, é só modelar num formato de dente ou de espinho mesmo, aplicar e fazer a textura com a textura da penugem com a espátula. E no mais é isso, esse foi o vídeo, curte, comente, me segue pra não perder os próximos vídeos que tá vindo muita coisa boa por aí. Valeu, falou, tchau!